quatro paredes, né? Isso aqui é uma igreja. Então eu peguei uma das igrejas maiores dos Estados Unidos, a Gate Church, né? É uma das maiores igrejas e melhores igrejas nos Estados Unidos. E a gente sempre se remete, né? Uma igreja, imagina a Nova Aliança assim, cheia de degraus, né? Os ar-condicionados, né? Graças a Deus nossa igreja é muito boa, tem ar-condicionado. Mas imagina, então a gente sempre remete a igreja como sendo quatro paredes e uma cruz em cima ou de pessoas. Sempre quando a gente se remete à igreja assim. Mas quando nós somos ensinados no mundo, é completamente diferente. Eu lembro que eu ia para a igreja, menino, porque minha mãe e minha avó, né, gostavam da igreja. Minha avó até hoje é beata da igreja. 6 horas da manhã ela vai para a igreja limpar a igreja. Até hoje. Até Jesus libertar ela. E aí a gente sempre acha que igreja é sempre isso. Mas no mundo a gente tem esse padrão que igreja é isso aqui. E a ela a gente tem uma conexão com Jesus. Né? Sentar nesse banco aí, a gente já se conecta com Jesus porque a gente está na igreja. A igreja, jamais você pode falar palavrão. Não pode dizer que o irmão é quengo, não pode dizer que a fulana é prostituta, porque é nome feio, né? Jamais. É a igreja. Infelizmente, devido ao ensino equivocado, a maioria das pessoas lembra de um prédio com uma cruz ou em cima. Isso aqui a gente, desde menino, nós somos ensinados que igreja, principalmente que nós somos um país cristão, que igreja, ela precisa ter um sinal de uma cruz para ser igreja. A gente mora em um país cristão. Então é muito fácil. Peguei esse desenho. Pessoal, por que eu estou trazendo slides para vocês? Não é porque eu sou professor. Eu estava lendo um livro, o livro Raiz da Depressão do Cote, e ele diz que 75% daquilo que a gente olha, nós temos a capacidade de absorver. E 25% daquilo que eu estou falando, vocês vão absorver. Aí é mais fácil a gente olhar e absorver. E aí eu peguei esse desenho. A minha filha ainda está pequena, ainda não dá para desenhar. Ela só sabe desenhar a mão dela. Ela aprendeu na escola a desenhar a mão. Então ela passa o dia todo desenhando. E aí eu peguei essa família. Né? Isso sim é um sinal de família, viu, irmãos? Um homem, uma mulher, uma criança. Os outros, para mim, não é família. Então é fácil verificar isso. Basta pedir para uma criança desenhar uma igreja. Pelo desenho que ela fizer, será possível reconhecer o ensino que ela recebeu. Pede para uma criança. E aí, se for uma criança católica, ela ainda vai botar um símbolo bem aqui, ou Maria, algum santo católico. Né? Mas se for um protestante, uma criança que está sendo ensinada o protestantismo, ela vai, talvez, fazer isso aqui. Então, muitas das vezes, a gente tem um ensino errado da igreja. Nós achamos que igreja é isso aqui, ó. Nós olhamos, isso aqui é igreja. Que belo templo. Né? Eu fico olhando o templo de Salomão em São Paulo. Sou doido para fazer uma visita no templo de Salomão, na Igreja Universal do Reino de Deus. Tenho muita vontade. E a gente acha que ser igreja é isso aqui, ó. Pessoal, não é que não seja, mas não é só isso aqui que é ser igreja. Então, por causa do pensamento que a igreja é um local, a religiosidade tem se alastrado entre aqueles que se julgam livres, enquanto não compreenderam nada sobre a liberdade que há em Cristo. E aí eu grifei a palavra religiosidade. Querendo ou não, quando a gente usa o termo religiosidade, todos nós somos religiosos. Eu vou contar o meu exemplo de religioso do jeito que eu sou. Irmãos, eu só dizimo aqui. É muito difícil eu deixar meu dízimo lá no coisa. Eu fui ensinado, eu fui discipulado que eu tinha que deixar o dízimo no gasofilácio. É uma religiosidade que eu tenho. Eu só oro de olho fechado. É uma religiosidade. Todos nós somos religiosos. Outra religiosidade que eu tenho que o pastor Frank falou. Eu só oro segurando na mão.
transmite aquela energia boa, né? A áurea da pessoa fica... Eu lembro do liderado, lembro do Hélito. A tua áurea é muito positiva, Rods. Eu sabendo o que era a áurea. Ele que... Tá? Então, todos nós somos religiosos. E aí, é óbvio que a igreja é um local, mas muitos de nós temos feito a igreja abrir brecha para muita liberdade. Uma brecha imensa que a gente tem que tomar muito cuidado é da graça. A graça é de graça, graças a Deus, e barata. Mas alguém pagou o preço por essa graça. Século 21, tudo pode. Estou na igreja, eu posso fazer isso. Aí eu sempre digo, tudo podemos mesmo. Eu sempre digo para os meninos, não, tudo pode. Mas nem tudo te convém. Irmãos, já imaginou o pastor Donato chegar pelado nesse culto? Como é que você ia ficar? Como é que você ia ficar? Escandalizado. Eu ia ficar, meu Deus do céu, meu pastor está endemoniado. Já imaginou? Por quê? Não é um comportamento de um pastor. E a mesma coisa é os nossos comportamentos lá fora, porque nós somos igreja. E eu sempre digo, é uma constatação minhas pesquisas. Dos meus alunos, fora o Gabriel, que está aqui, né, Gabriel? Dos meus alunos, os piores são os crentes. Tem uma aluna minha que eu oriento, já falando de onde ela era. Uma aluna minha, misericórdia da minha vida. Uma aluna minha, e eu sou, né? Mariana está aqui, né, Mariana? Tudo bom? Então, dos meus alunos, gente, tem um monte de aluno meu aqui, aí quando eu fico assim, eu fico pensando, não são vocês, viu? Vocês estudam muito. Tem uma aluna minha que reprovou semana passada, comigo. Por quê, gente? Eu cuido da área da saúde. Já imaginou tu sendo cuidado por um médico péssimo e um enfermeiro para botar sopa na tua veia? Já imaginou? Então, por isso que eu sou firme. Porque senão eles vão matar vocês. E aí ela reprovou comigo. Aí ela falou, professor, o senhor está com coração de faraó. Aí orou em línguas estranhas. Eu digo, minha filha, bota a mão na minha cabeça. Aí eu digo, minha filha, tua oração em línguas estranhas, e esse teu pensamento, não vai me mudar. Porque você tem que estudar, porque você vai ser profissional. Tem aluno, a primeira coisa que a aluna apela comigo, ele diz assim, professor, o senhor não é pastor, não? Eu digo, eu sou. Quando o aluno reprova o aluno vai de final, a primeira coisa que ele diz, e o senhor não é pastor? Que coração é esse, professor? Mala, né? Bom de papo. E aí a gente tem que tomar bastante cuidado. E aí essa aluna minha reprovou, lembrei dela agora. Irmã, ela passou meia hora na faculdade, eu ainda botei uma dela botar a mão na minha cabeça. Bota a mão na minha cabeça, expulsa os demônios que tem aí, que tu acha. Irmãos, se a gente não tiver um comportamento que nós temos dentro da igreja, um comportamento lá fora, isso é hipocrisia. Não adianta você falar, fulano é hipócrita, e você tem um comportamento na igreja e lá fora você tem outro comportamento. Isso não é ser igreja. Irmãos, eu vejo cada coisa, cada cena aqui na igreja, que eu fico assim, eu dou aula de CCC e CTL, eu vejo os irmãos falando. Há muito tempo atrás, tem uma irmã que falou, não, pastor, o papai falou para mim, não, pastor, é porque minha líder mandou eu lavar a calcinha dela. Eu olhei para ela e falei, o quê, irmã? E tu lava a tua calcinha na tua casa ou da tua mãe? Irmãos, se a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, principalmente dentro da igreja. Aqui na igreja, ou mesmo lá fora. Lembra um dia desse. Irmão, lembrei do pastor Nonato. Estou eu em casa reclamando. Eu sou terrível para reclamar. Eu me exponho logo, eu não exponho ninguém, eu me exponho. Sou terrível para reclamar.
E aí estava eu lá em casa reclamando da minha rua, só buraco. Já falei isso no CCC. Oh Jesus, pelo amor de Deus, manda o prefeito dessa cidade na minha rua, o secretário de infraestrutura, orando por eles. Aí o Espírito Santo me lembrou assim, e tu, pilantra, já pagou o teu IPTU? Aí eu, eita. Irmãos, fui atrás, fui na Secretaria da Fazenda. Senhor, quanto eu estou devendo de IPTU? Ele, olha, 2.000 e alguma coisa. Senhor, me dá tudo aí rapidinho. Irmãos, paguei. Mas por que eu fiz isso? É porque eu sou bonzinho? Não. Porque senão eu vou estar pregando uma coisa para vocês e devendo lá fora. Lembro de um dia desse. Eu estou dando exemplos meus clássicos. Fui parado numa blitz. E a pessoa fala assim, não, tu só vai sair daqui se tu der tanto. Eu falei, o senhor pode multar o tanto que o senhor quiser, mas eu não vou lhe dar um centavo. Multa, pode multar o carro à vontade. Vou aprender a tua carteira. Pode aprender a carteira, mas meu dinheiro o senhor não vai ver. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos comportamento dentro da igreja e lá fora a gente tem outro comportamento. Isso não é ser cristão, isso não é ser igreja. Ser igreja é do jeito que você é aqui sentado, você é lá fora. Do jeito que você fala línguas estranhas aqui, lá fora também se fala. Não adianta você não adianta, se lá fora você não mudar o seu comportamento como igreja. Como igreja. Eu estou falando igreja, eu não estou falando de um templo, eu estou falando de você que é a igreja. Quantos estão me entendendo? Quantos me dão mais uns 40 minutos? 40, 50, já tem mais de 2 horas para pregar. Então a consciência de tais pessoas limitam-se a frequentarem uma igreja 1 ou 2 vezes por semana, enquanto Jesus chamou e também nos chamou para nós sermos igreja. Irmãos, quando eu venho para a igreja e olho esses bancos vazios, eu tenho 2 pensamentos. Ou nós não estamos fazendo nada para ganhar alguém para Jesus. E deixa eu falar, isso é verdade que o pastor Nonato fala. Depois de 10 anos de crente, a gente se torna péssimos crentes. Eu já estou salvo, os outros que se ferrem. A gente se torna um crente medíocre. Por quê? Eu só vou para a igreja. A gente se torna medíocre. E a gente precisa tirar isso da nossa mente. O banco da igreja está vazio, a culpa é minha e sua. Ou outro pensamento que eu tenho é porque não é o pastor Ricardo que está pregando. É 2 pensamentos que eu tenho. Tem uma estatística ótima. Olha essa estatística que eu quero, quem é bom de matemática aí vai ver. Isso aqui, gente, é fonte do G1, viu? É uma fonte um pouco segura, mas dá para a gente confiar. Cerca de 31,5% da população mundial é cristã, seja católica, espírita, protestante ou outra denominação. Todas essas pessoas espalhadas pelo mundo dizem ter fé em Jesus. Cada religião interpreta da sua forma a atitude de Jesus, mas todos esses 31,5% creem em Jesus como uma divindade. Ou seja, é uma população gigantesca. Isso aqui é mundo, ó. Nós somos 7 bilhões. É muita gente. Só no Brasil, temos cerca de 43 milhões de evangélicos. Todos esses acreditam que Jesus veio ao mundo e que é o Salvador da humanidade. Eu vou dar uma estatística para você. Se você entrar comigo nessa estatística, que eu peguei essa estatística para mim, como uma... eu quero ganhar sempre por ano. A minha meta é ganhar 3 vidas para Jesus. Está faltando mais um esse ano. É ganhar e discipular, viu? Não é só ganhar. Ganhar e discipular ele. E, bora lá, ó. Se é 43 milhões de evangélicos no Brasil, nós somos uma população a cerca
de 200 milhões de brasileiros. O último dado estatístico do IBGE é de 2012. Cerca de 200 milhões. Ou seja, de cada 5 brasileiros, um é evangélico. Ou eu estou errado? Estou errado? De cada 5 brasileiros, um é evangélico. A minha matemática, será que eu fugi da escola? Então, vamos lá. Pelos meus cálculos, se eu, você, ganharmos uma pessoa próximo ano, 43 milhões vão virar 86 milhões. É muita gente, não é? Quando se compromete, não próximo ano, ganhar uma vida para Jesus ainda esse ano, nós não temos um mês ainda. Irmãos, deixa eu só olhar para cima. Quando se compromete a ganhar uma vida para Jesus, pelo menos uma vida ainda esse ano, irmãos. O ano não acabou, o mundo ainda não acabou. O mundo só se acaba se amanhã Jesus voltar. Aí o mundo se acaba. Irmãos, se você não ganhar uma vida para Jesus, eu não estou botando peso nas suas costas, não. Jamais. Sabe por quê? Jesus mandou a gente fazer isso faz tempo, séculos e mais séculos. Ide por todo mundo pregar o evangelho, Mateus 28, 19. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, será o quê? Batizado. Isso ali Jesus está imperando, dizendo assim, crentes, vocês precisam ganhar a gente para Jesus e batizar elas. É imperativo. Ele está mandando. Ele não está dizendo assim, não, talvez vocês vão. Ele está mandando. Mas a gente acaba se acostumando, gente, a vir para a igreja, a ir para a igreja e sentar no banco. O meu sonho é que um dia, essas cadeiras da igreja, elas saiam as colas dela. Os superbonde que estão nela, arranque, eu ainda sou da época do superbonde. Os superbonde que estão nela, desgrudem de vocês e de mim também. Gente, tem gente que está dentro da igreja, parecendo superbonde, preso numa cadeira e não sai. Já viram? Eu também. Não sou diferente de vocês. Ô, irmão, tem dia que eu não quero orar, não. Vou abrir meu coração de pastor, tem dia que eu não quero orar. Ou tem dia que eu chego em casa. Oh, meu Deus do céu, eu tenho que corrigir prova, fazer artigo científico, estudar para doutorado. Tem dia que eu fico assim. Tem dia que eu entro em crise também. Tem dia que eu estou lá em casa, meus colegas tudinho fazendo pós-doutorado e eu um mestrezinho. Aí eu entro em crise. Vocês acham que é só vocês que entram em crise? Ô, filho, fosse só um de vocês, estava bom demais. Nós precisamos entrar em crise porque a gente acaba crescendo com as nossas crises. Se você entra em crise e não cresce com a sua crise, tem alguma coisa errada. Ô, irmão, tem dia que o pastor Ricardo prega aqui, eu saio ali, ó, cabeça baixa. Meu Deus, eu acho que eu estou endemoniado. Meu Deus, eu acho que eu, sei lá, Jesus. Irmãos. Por quê? Eu aprendi que ser igreja é bem diferente de eu estar frequentando uma igreja, sentando no banco de uma igreja. Tem dia que eu olho os meninos do rock, tem dia que eu quero ir para o meio dos meninos do rock, tem dia que eu boto... eu estava até falando para o Valber, eu ia pregar sobre uma música do Resgate. Eu boto o Resgate no meu carro e eu saio muito doido. Eu não tenho nada cara de roqueiro, mas eu gosto. Tem dia que eu faço isso lá em casa, no meu carro. Tem dia que eu olho para o carro e eu digo, carro, tu te converte. Tem dia que eu boto a mão na minha cabeça, eu, demônio, sai daqui que esse pensamento não é de Jesus. É crise, porque eu sou igreja, irmãos. Não é isso aqui que é igreja, esses 4 paredes. É isso aqui que é igreja. E aí a gente fica, não, eu vou para a igreja. Não, a igreja já está dentro de você. A igreja já chegou faz tempo dentro de você. Se você for ver a história da igreja, talvez você vá até se frustrar. Como começou. E aí uma coisa que eu sempre fico, e eu digo para os meninos.
Ah, tu já viu quando alguém quer sair da presença de Jesus ou da célula? Ah, eu me frustrei com fulano de tal. Vamos embora. Ah, me frustrei com aquela igreja. Já viram alguns falando? Tem várias desculpas. Ah, me frustrei com fulano. Ok. Irmão, agora você se frustrar com a igreja. Não existe isso. Você se frustra com gente, com a igreja não. É por isso que eu não critico igreja nenhuma. Graças a Deus que Jesus botou todo tipo de igreja. Um exemplo, eu não me vejo na Igreja Universal do Reino de Deus, mas tem gente que se vê. Eu não me vejo na Mundial do Poder de Deus, mas tem gente que se vê. Eu não me vejo na Assembleia, mas tem gente que se vê. Foi isso que Jesus fez, ele botou corpo diferente de igreja. E aí a gente fica, né? A gente é crítico ainda, né? É, aquela igreja ali. Lembro de um amigo meu que eles alugaram a casa para uma igreja. Irmão, 7 horas da noite, a casa tremia, os irmãos sapateando. E ele não era crente, a família não era crente. No instante, um deles se converteu. De tanta a igreja tremer, a casa tremer, quase todo mundo da família do Marcos hoje é evangélico. Por quê? É igreja. E aí a gente fica condicionado. Não, eu não vou hoje para a igreja, porque hoje não é fulano de tal, hoje não é a Kaori que está cantando, hoje não é Israel, hoje não é a Ziláurea, hoje não é o Gustavo. Ô irmãos, tem dia que eu chego em casa, quando eu olho a Ziláurea e o Gustavo, dando a vida deles para Jesus, eu disse para ela, eu digo, não, eu preciso deixar essa porcaria tudo da minha vida, e eu quero ficar igualzinho a Ziláurea e o Gustavo. Se entregam na obra de Deus. Eu olho o Frank adorando aqui, eu fico, meu Deus do céu, ô Jesus, me faz adorar assim, Deus. Eu olho o pastor Donato com o dedinho dele, né? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor me faz igual aquele homem, Jesus sábio. Porque eu quero ser igreja, irmão. Eu quero ser um pouco mais diferente. Sabe por quê? Eu descobri que não dá para ser igreja calado. E a instituição religiosa mais poderosa que tem no mundo é a igreja. É eu e você. É a instituição mais poderosa. E aí quando você fala mal da igreja, você está falando do próprio Jesus Cristo. É óbvio, irmãos, que igreja ela tem doutrina para doutrinar os irmãos. Já imaginou uma igreja sem doutrina? Seria uma igreja dos endemoniados. Que todo mundo faz o que quer. Doutrina dentro da igreja só para te doutrinar, saber como é. A nossa igreja tem doutrina. Qual é o slogan da nossa igreja? Amar a Deus e amar pessoas. No dia que a nova aliança parar de amar a Deus e amar a pessoa, ela não é mais nova aliança, ela é outra coisa. Então, próximo ano nós vamos ser 86 milhões de evangélicos do Brasil. Estou falando evangélico, estou dizendo que frequenta a igreja, evangélicos. Tá? Então, esses números crescem a cada dia. Todos os dias, pessoas se convertem a uma igreja evangélica. Mas essas pessoas estão indo para a igreja ou estão sendo a igreja? Essas pessoas estão agregando número para as instituições religiosas ou estão sendo pessoas como a que Jesus quis que elas professassem a fé? Então, isso aqui foi um aprendizado que eu tive há anos, na escola, ensino religioso. Quem estudou ensino religioso na escola aqui? Quase todo mundo. Opa, então eu não sou velho assim também não, que eu acho que foi tirado agora. Eu aprendi que quando mudamos o indivíduo, nós mudamos a sociedade. Opa! Quando mudamos o indivíduo, nós mudamos a sociedade. Aprendi isso na escola. Fui ensinado que se as pessoas fossem mais amorosas, mais respeitosas e justas, teríamos uma sociedade mais amorosa, mais respeitosa e mais justa. Pois são as pessoas que formam a sociedade. E é isso que a gente vê? Irmãos, aqui é porque eu não ando de coletivo, mas
quando geralmente eu vou em alguma capital, algum lugar, e quando eu pego ônibus, eu fico indignado. Como é que alguém pega um coletivo, deixa uma senhora em pé e um jovem fica sentado? Já viram isso? Para mim isso é uma tremenda falta de respeito. Outra falta de respeito, já viu como os motoristas não querem carregar os idosos nos ônibus? Passam, fingem que nunca vão ser idosos. Se esse pensamento aqui, fosse correto, nós como igreja já tínhamos mudado a sociedade. Então é por isso que eu e você, e eu me incluo nessa, todo mundo diz assim, político de tal é ladrão, safado, bandido, roubou não sei quantos bilhões, milhões, né? Mas dentro de nós, pecadores ruins, dentro de nós ainda tem aquela coisinha ruim, né? Que quer fazer as coisas erradas. E a gente precisa tomar bastante cuidado também. Porque a gente gosta muito de apontar o dedo, né? Para os outros, mas a gente esquece que o polegar ele aponta para a gente também, né? Os outros 3, né, irmã Helene? Dá aponta para a gente ainda. Então são 4. Um aponta para o teu vizinho e 4 aponta para ti. A gente precisa tomar bastante cuidado como igreja. Irmãos, sabe qual é o meu maior medo como cristão? É um dia envergonhar a igreja do Senhor. Eu digo muito para os meninos, eu não me vejo no mundo, mas eu já fui do mundo. Mundo que eu digo o sistema. E eu lembro a pastora Flávia Reis falou disso. Só sabe do mundo quem já viveu no mundo. E, irmãos, eu não quero voltar para lá, não. Ainda tem gente que quer, né? Eu já saí da bagaceira, ainda vou voltar para a bagaceira. Aí é ser muito anta. É muito não ter neurônio. Então, como é que eu posso mudar uma sociedade? É sendo essa igreja. Então, se a cada dia o cristianismo cresce e as pessoas se convertem ao evangelho, por que a violência não diminui na sociedade? Por que a exploração infantil continua com índice alarmante, super elevado? Por que o abuso sexual cada dia tem se aumentado? Por que a corrupção está longe de ser combatida? Essas foram algumas perguntas minhas hoje à tarde. Essa aqui, quem tem filho sabe aí. Essa aqui está no auge, né? Todo mundo fala. Mas se a gente não vigiar, a gente é pior do que os políticos de Brasília. Jeitinho brasileiro? Não, fulano. É só uma vez. Ninguém está te vendo. Já viram essas perguntas? Fala para o teu vizinho, o jeitinho brasileiro precisa um dia e está na hora dele acabar. Amém, igreja? Você poderia dizer que a resposta correta é: nem todas as pessoas se converteram e estão indo para a igreja. Mas essa não pode ser a resposta certa. Os números de violência, preconceito e corrupção estão aumentando dentro das próprias igrejas. As notícias de abuso infantil estão ligadas a líderes religiosos, abusando de menores no templo. Qual é o motivo do cristianismo crescer e não transformar a sociedade? E aí eu tenho a resposta bem aqui para você. Minha pequena resposta é que as pessoas estão indo, religião, para a igreja, mas não estão sendo caráter. Não estão sendo igreja. Irmão, essa semana eu vi uma coisa que, geralmente, eu vejo o grupo de WhatsApp, e aí eu lembro de uma pessoa da igreja que foi presa essa semana, e eu fiquei mal, ruim, e os meninos tudo me mandando, né? E eu, endemoniado, não me manda isso não, para me deixar mais triste. E eu ruim, porque ele era a igreja.
mas só que ele não estava sendo a igreja. Irmãos, caráter, minha avó dizia que ficou para poucos. Eu não creio nisso. Eu creio que caráter ficou para todos. Mas poucos praticam o caráter. Ei, fulano, comprar sandália da Carmistef, pirata, é igualzinho um ladrão lá de Brasília que está roubando. Ei, querido, comprar a roupa da Hollister, ou da Acostamento, ou da Tommy Hilfiger, falsificada, ah, pastor, eu não tenho. Ok. Comprar uma chuteira da Nike falsificada é crime também. Sonegando impostos. Qual é a diferença da igreja para os políticos de Brasília? Tem alguma? Ô, irmão. Irmãos, dá vontade de eu sonegar imposto, meu imposto de renda. Dá bem que meu contador é meu liderado. Líder direto meu, assim. Aí, esses 2 dias eu caí na malha fina. Aí ele, pastor, o senhor caiu na malha fina. Aí o meu filho que foi? Aí ele ligou, fez a restituição direitinho, de tá aqui. Irmãos, é só eu que penso assim? Só eu que quero sonegar impostos? Só eu que quero andar de coisa falsificada? Não, irmãos, todo mundo. Qual é a diferença de ser igreja e vir para a igreja? Sentar no banco da igreja. Isso começa em mim, na minha casa, e estende em toda uma sociedade. Já viram? Todo mundo aponta o dedo. Mas tu não é crente, fulano? Tu está fazendo isso? É a primeira coisa que todo mundo aponta é o dedo para a gente. Lá em casa, minha mãe direto. Mas tu não é crente? Eu digo, mamãe, sou. No entanto, ir à igreja é tarefa fácil. E talvez, por isso, sejamos o quê? Mais frequente. É tarefa muito fácil, pessoal. Pegar um ônibus, não sei qual ônibus que passa aqui na Dorival, Vila Lobão, todos passam aqui na Benedito Leite. E vim para a igreja, desce bem ali na parada e vem para cá. Ei, fulano, pega o teu carro aqui e me dá uma carona. Pastor Waxman Júnior, de adolescente. Direto, nós dois. Muito amigo, ligava para o Júnior. Andava numa moto, uma Bros aí, nós dois. Ei, Júnior, vem aqui, vem buscar. Nós não éramos pastores. Vem aqui me buscar para a gente ir para o monte. Ó, Júnior pegava a motinha dele e ia embora. É fácil pegar carona. É fácil vir para a igreja. Se você está vindo a pé para a igreja, pede para o seu vizinho bem, olha para ele bem. E aí, fulano, dá uma carona. Olha para ele. Carona, Deus. Então o Senhor deseja que entendamos que não há uma separação entre a vida dentro da igreja e a vida fora da igreja. Porque não há limite para essa separação, sendo que você é igreja ou não. Então, é por isso que um dia eu quero ministrar sobre o secularismo e sobre a igreja. Não, eu trabalho no mundo secular, eu não consigo entender como é que você trabalha no mundo secular. E Jesus não está contigo lá no mundo secular? Ou seja, Jesus fica na porta do teu emprego. Não, Jesus, tu vai ficar bem aqui, agora eu vou entrar ali, Tu não vai ver eu passar a mão na empresa, não. Roubar a empresa. Fica bem aqui na porta. É impossível. Então a igreja não é um local, mas sim o corpo de Cristo. Colossenses 1:24 fala isso, que nós somos igreja, nós somos corpo. Se a igreja é o corpo, então o Senhor Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Já imaginou se Jesus não fosse a cabeça? Já imaginou, pastor Frank, tu sendo a cabeça da igreja? Deus me livre de ser a cabeça da igreja, já tem muita doidice nessa igreja. Então, assim como um relacionamento entre homem e mulher, os versículos de Efésios descrevem o relacionamento de Cristo com a igreja. Só se você ver como Jesus trata a igreja, é a melhor forma possível. Já imaginou, Rodrigo,
Tu tratando mal a Ruana. Esses 2 dias alguém me disse assim, não, pastor, porque eu bati nela. Aí eu falei, o que, sem vergonha, pilantra, safado? Tu bateu na tua mulher? Me conta isso. Isso aí é uma pesquisa recentemente, que os crentes estão batendo muito em mulher, viu? Os casados. Vi essa pesquisa. Eu trabalho muito com pesquisa, viu? Vi. 63%, não, 43% dos casais evangélicos, o marido bate na esposa. E aí eu fiquei assim, porque eu tenho uma filha, né? Quer dizer, uma filha não, uma princesa mesmo. Eu tenho uma princesa. Agora imagina um safado, pilantra batendo na minha filha. Ah, irmãos, eu não sei, né, Letícia? Como será um homem batendo na Ana Clara? Como eu vou ficar? Cruz está repreendido, bate na madeira. Então assim, já imaginou como Jesus se relaciona com uma igreja? Pessoal, Jesus se relaciona da forma mais plena, da forma mais bela, que é para se tratar a igreja. Amar, cuidar. Então a igreja é a noiva de Cristo. E o Senhor Jesus se entregou por ela, seja por nós, a fim de que sejamos santificados, né? Jesus nos deu uma ordem para nós sermos santos. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Jesus não está falando de igreja nova aliança, santa e irrepreensível, não. Jesus está falando é de mim, de você. Ah, pastor, o senhor não sabe. Tem aquele gatinho, Pitel. Como é que eu vou ser santo com um gatinho daquele? Ô pastor, o senhor não sabe, aquela menina perfeita. Como é que eu vou ser santo, pastor, com aquela menina perfeita? Irmãos, se eu conseguir ser santo, você pode também. Então, uma pergunta ótima. Por acaso o seu corpo desobedece à sua cabeça? Às vezes, né? Já viu? Cabeça, não olha para a menina que está passando seminua. Cabeça, não olha para a quenga que está passando só de sutiã. É? É você que tem que papar os olhos e dizer assim, aquilo ali não é meu. O que é meu, Jesus já me deu, está guardado. Ah, pastor, é porque o senhor não passa mais por isso. Deixa eu dizer uma coisa, depois que a gente casa fica pior. É. Eu não estou mentindo, não. Quem é casado sabe disso. Fica pior, 10.000 vezes. Ô, irmãos, tem aluna que ela vai com o útero do lado de fora. Senta na tua frente, senta, abre as pernas e fica. Aí o que eu faço? Irmãos, a vontade de olhar. Mas aí eu fico, meu Deus, seu demônio. Eu fico, meu Deus do céu. Jesus. Aí toda vez eu olho para o meu dedo e eu lembro, meu Deus, eu tenho uma aliança com alguém. Meu Deus, eu tenho uma aliança com alguém. E eu sou, graças a Deus, muito fiel à minha esposa. E todas as vezes que eu sou tentado, eu sempre falo para ela. Oi, aluna, é uma praga para cantar a gente. Ei, professor, seu perfume está cheiroso, hein? Eu digo, ô filha, só para minha esposa, que é bela. É? Professor? Ei, hoje o senhor está... Aí você tem que tomar cuidado. Aí eu digo, sai do corpo dela, Satanás, que não te pertence. Você que é casado, tome cuidado, tá? Não acha que você é forte o suficiente para combater as coisas sozinho. Então, por acaso o seu corpo desobedece à sua cabeça? É claro que não. Tem horas, né, que dá vontade. Do contrário, aconteceria o que? A transgressão, o pecado. Irmãos, já imaginou, pastor Frank? Você acha que a nossa cabeça 24 horas é cheirarabacanta, é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, é? Nunca. Tem muito problema.
mas tem muita coisa ruim também. Então, dessa forma, não é possível que uma pessoa diga que é igreja se não obedecer o cabeça, que é Cristo. Então, não tem como você ser igreja e não obedecer Jesus. Você não está sendo igreja. Não, pastor, eu vou namorar com aquela menina, vou beijar na boca, e o pastor Leonardo diz, é uma verdade. O que esquenta em cima, esquenta embaixo. Pura verdade. Aí, daqui a pouco, está naquele chupa-chupa, né? E aí, pastor, porque o senhor é muito santo. Eu, criatura, eu já passei por isso aí também, cara de pau. Né? Porque tem gente que vem conversar com a gente, às vezes confessar pecado, e ele chega com aquela coisa toda, né? Pastor, eu digo, não tem desculpa não. Irmãos, eu digo sempre para os meninos, as meninas, se caso for namorar com algum liderado meu e ele começar a fazer qualquer coisa, me avisa, que eu acabo com a vida dele. Eu digo, tu quer ser sem vergonha, safado? A minha esposa diz, ou a pessoa me ama ou a pessoa me odeia. Porque eu trabalhei no caráter. Assim que o pastor Ricardo faz comigo, irmão, você acha que eu venho me confessar com o pastor Ricardo? Ele, meu filho, irmão, sai daqui chorando. Cadê a Carol? Carol? Tá aqui. Tem dia que eu saio caladinho pela porta chorando, não dou nem boa tarde. Tchau, Carol. Não, eu vou embora chorando. Eu digo, meu Deus, eu sou o pior safado dessa igreja, eu sou o pior pastor dessa igreja. Porque, irmão, eu estou me expondo. Porque eu sou gente como você, eu sou igreja como você e eu tenho falhas. Vou contar um pecado meu aqui rapidinho, lá está a Hariane ali atrás. Irmão, meu carro deu problema. Novinho, meu carro queimou a placa. Irmãos, eu endemoniei. Não foi, Hariane? Cheguei na Fiat. Olha, Rodrigo, que é o chefe de lá, eu não quero mais saber desse carro, essa porcaria não presta, isso é um lixo. Meu irmão, quando eu cheguei em casa, e a minha esposa é uma santa, mansa, irmão, eu estou explodindo, eu estou fervendo lá em casa, eu sou a 360 graus, ligado. Aí ela chega, meu amor, as coisas não são assim. É desse jeito, né? Um poço de paciência. Meu bem, como é que eu vou andar nesse carro? Essa porcaria não... Novinho, irmão. A placa queimou. Acho que não tinha nem 2.000 quilômetros rodados. Não era, Hariane? Irmão, aquele dia eu endemoniei. Aí minha esposa, meu amor, tu é pastor. Irmão, tem dia, igual o Júnior fala, tem dia que eu nem lembro que eu sou pastor. Não dele, só acabando de sorrir. Aí depois eu cheguei em casa, meu Deus, eu sou pastor mesmo, Jesus. Aí eu vim para o pastor Ricardo, ele lasca o sarrafo. Aí eu lembro que eu sou igreja. Então não é aceitável um comportamento perto dos irmãos, diferente do comportamento longe dos irmãos. Isso é hipocrisia. Eu era assim, eu falava o que eu pensava. Aí uma vez o pastor Ricardo, vem cá, deixa eu te discipular. Irmão, hoje eu não falo o que eu penso. Que às vezes também isso acaba com a gente. A gente também tem que tomar muito cuidado. Tá? Principalmente para não machucar as pessoas. Então se isso acontece, hipócrita é aquele que se comporta assim, dessa forma. Na igreja é uma coisa e lá fora é outra coisa. É por isso que quando falando, não, tu trabalha, não, pastor, eu trabalho no mundo secular. E eu digo, existe esse trabalho no mundo secular? E você não é igreja? Então você não trabalha no mundo secular, você trabalha dentro da igreja. Porque você é a igreja. Então um homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1,8. E a igreja é necessário. É óbvio. Salmo 133, 1. E ser igreja também é essencial. É óbvio que a gente precisa se congregar, comunhão. Eu lembro quando eu era solteiro, eu chegava em casa 2 horas da manhã. Fuliava com os meninos, ia para monte, ia na casa de profeta. Cansei de ir na casa da irmã Teresa. A irmã Teresa, meu irmão, uma vez a irmã Teresa viu o demônio em mim, eu digo, ai meu Deus, Jesus amado, fui. Irmão, esse jejum dos pastores. Teve um dia desse, eu estava na tutoria com os alunos de medicina aí, e eu comecei a ficar tonto.
Aí o aluno, professor, o senhor está desmaiando? Aí eu, opa, não, aí bebi água, melhorei. Que não é fácil. Irmãos, tirar uma janta e ficar quase 24 horas, é fácil? Não. Irmão, eu queria comer a picanha na cabana do sol, né? Ser igreja é obedecer a Cristo em tudo. Não importa onde você esteja, Deus quer que você seja a igreja. Pastor, no meu trabalho só tem gente que não presta, e você não é igreja? Todo mundo vai prestar. Pastor, no meu trabalho, não, você é igreja, é você que tem que mudar lá. Os alunos sabem, sabe, né, Gabriel? Trabalha muito lá na UFMA. A minha chefa me liga, professor, Rodson, vai no socorro. Pego meu carro e vou embora. Porque eu sou igreja. Rodson, leva a carteira dos alunos. Rodson, os alunos foram barrados. Eu estou indo lá. Porque eu aprendi que ser igreja é aquilo ali. O seu exemplo vai atrair outros. Seu pai não é crente, manda tu lavar a louça. Pai, para que eu vou lavar a louça? Imagina dentro do coração do teu pai, ele diz assim, isso aí é crente. Não tem aquela expressão, crente que os outros é besta? Que nossos templos e igrejas estejam cada dia mais cheios. Eu ia botar uma coisa aqui, mas eu achei que era heresia. Mas eu vou falar. Que os nossos templos sejam cada dia mais vazios, secos. E que lá fora a gente reflita Jesus, que aí sim vai encher a igreja. Talvez soa para você como uma heresia. E que milhões de pessoas ouçam os sermões sobre Jesus. Mas que quando cada pessoa sair desse culto, possa ser igreja na sociedade, sabendo que o fim está próximo. Portanto, arrependei-vos. João, quando ele disse assim, arrependei-vos, raça de víbora, ele estava falando para um monte de gente. É tempo de nós nos arrependermos como igreja. Sabe por quê? Lá fora precisa. Irmão, teve dia que eu estava tão vazio de mim mesmo, e eu olhei o João Ricardo pregando. Irmão, eu levantei da cama. Senhor, no nome de Jesus, eu quero ser igual o João Ricardo. Pimenta, não está por aqui? Tá, Ricardo? Não. Irmãos, eu olhei o João Ricardo, eu fiquei assim, quando eu olho o Alan pregando, Jesus, eu preciso ser igual. Sabe por quê? Porque você vê em alguém cheio de Deus, você sente a presença de Jesus. Quando você vê alguém tão cheio de Jesus, você sente aquela presença. Não, pastor, eu só converso de moralidade. Você vai ficar cheio da presença de Jesus? Nunca. Não, pastor, eu só converso de futebol. Vai encher da presença de Jesus? Nunca. Não sou contra futebol, até torço. Já disse para vocês o que eu fiz na minha vida. Sabe qual era meu sonho besta? Era ir no meio da torcida do Palmeiras e gritar assim, porco, a minha vida é você. Irmãos. Viu, Euginho? Irmãos, eu fui no Pacaembu, depois eu fui no Morumbi. Aí eu fui Palmeiras e São Paulo, e eu calado, fiquei. Mas dentro de mim gritava, porco, a minha... Olha a música idiota! Gente, quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo disse assim, o porco é a tua vida, e eu? Irmãos, lapada. Eu gosto de futebol, gosto do Palmeiras, mas eu deixei bastante de mão. Né? Lembro que escandalizei um monte de gente, tá? Caso de futebol. Porque eu lembro que eu sou igreja, eu não podia escandalizar meus irmãos. Hoje eu assisto o jogo sozinho. E aí eu aprendi com a minha esposa. Todo ano eu comprava uma camisa do Palmeiras. De 5 anos para cá que eu casei, nunca mais eu comprei. Então, portanto, é tempo de nós, como igreja, nos arrependermos. Nós precisamos entender
que eu sou igreja aonde eu vou. Aqui é muito fácil, irmãos. É facílimo ser crente. Nada contra. Chegou aqui a Kaori cantando uma música. Irmão, é fácil de eu me tremer. Kaori tem unção. Kaori canta muito. É fácil. Lá fora é que é o difícil. Li um livro que mudou a minha vida. Bill Hybels, o nome do livro, o autor do livro. O livro é Quem é Você Quando Ninguém Está Vendo? Um ótimo livro. Aí o outro livro que eu li essa semana que eu pirei. O Cristão Ateu. Falei, não, eu estou mais ateu do que cristão. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós já estamos... Falei para vocês que eu ia pegar em torno de 50 a 55 minutos, não menti, né, Eugênio? Irmãos, quantos entenderam essa palavra? Essa palavra é para mim e para você. Essa palavra, ela não é para o vizinho. Ela não é para o cachorro. Não é para o papagaio. Essa palavra é para mim e para você. Pessoal, eu passei a semana toda remoendo essa palavra. Essa palavra entrava dentro de mim. E ela fazia efeito. E eu dizia, meu Deus, eu preciso ser igreja. Eu queria que você fechasse seus olhos, orasse. E pergunte para Deus, que área da sua vida você não é igreja? Que área da sua vida você não é igreja? E eu espero que essa palavra, ela entre dentro de você como ela entrou dentro de mim. Que ela te dê crise. Que você saia desse lugar, mas que você saia desse lugar com crise. Você tem sido igreja? Ou você só tem vindo à igreja? Você tem ido ou você tem sido à igreja? Queridos, a nossa geração não é a pior geração que existe, nós somos a melhor geração. Antigamente nós jovens, sabe como a gente era conhecido dentro da igreja? Ah, só dá trabalho. Hoje nós somos aqueles que vão, aqueles que serão o futuro. Lembro, vi várias vezes as pessoas falando, ah, jovem só dá trabalho na igreja. Não, nós somos os pastores de amanhã. Querido, se eu sou pastor, você pode ser pastor também. Amém? Jesus é bom. Ore e pergunta para Jesus onde você não tem sido igreja. Senhor Jesus, nós queremos te engrandecer nessa noite. Nós queremos te dar honra, glória, louvor e adoração. Amado Jesus, nós queremos te ter como Pai. Nós queremos também o teu Consolador, que é o Espírito. Mas nós queremos exalar o teu cheiro lá fora como igreja do Senhor. Senhor Jesus, nos perdoa como igreja omissa, apática. Senhor Jesus, nos perdoa como uma igreja que ainda não entendeu aquilo que o Senhor tem para nos dar. Senhor Jesus, nos perdoa porque é da nossa mão ou do nosso intelecto que Tu nos deu, nós vamos influenciar as pessoas. Senhor Jesus, nós somos mais de 100 jovens. Um jovem pode fazer diferença, Imperatriz. Aliás, 100. Nós podemos mudar a Imperatriz. Nós somos uma igreja que trabalhamos com dependente químico. Nós temos 14 centros de recuperações. Talvez a igreja mais respeitada hoje, Imperatriz, é a Nova Aliança. Mas eu quero te dizer que não é uma placa de igreja que você tem que levar. Você tem que levar uma igreja chamada Jesus Cristo, que está dentro de você.